Todos os anos, milhares de pessoas visitam em Juazeiro do Norte, no Ceará, a imagem de 25 metros de altura de Padre Cícero. Outros milhares fazem uma imensa peregrinação até a Aparecida do Norte, em São Paulo. O motivo? Pagar promessas. Diariamente, programas de televisão ensinam que para conseguir as bênçãos de Deus, você precisa dar o seu dinheiro para a igreja e seus pastores. Outros pregam que para se salvar, precisamos guardar a lei dos 10 mandamentos. Esotéricos acreditam na salvação através de uma vida devotada à caridade e às boas obras. Budistas acreditam que a meditação os levará ao nirvana e que através de cerimônias de purificação da alma devem abandonar as coisas carnais e materiais. Afinal, o que é que eu preciso fazer para ganhar a salvação e a vida eterna? O que Deus espera de mim? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, grátis. Nós, seres humanos, já nascemos afastados de Deus, mas sentimos necessidade de Deus. Aí saímos a procurar Deus onde nós podemos, numa igreja, na Bíblia, ou em qualquer fonte com a qual nós simpatizamos. Outros simplesmente tentam abafar a voz de Deus que chama diariamente dentro deles. Tentam e até conseguem durante algum tempo, mas acabam voltando o seu pensamento para Deus. E aí se sentem pecadores demais. E para receberem o perdão de Deus, acham que precisam trocar favores com Deus, fazer algo para que Deus possa aceitá-los. Essa busca desesperada pela salvação, por um lugar melhor, além desse onde nós vivemos, tem guiado pessoas por muitos e diferentes caminhos. Muitas pessoas vivem na terra um verdadeiro inferno em nome da religião e da salvação. Carregam culpas terríveis, são levadas por líderes religiosos a fazerem coisas que beiram a insanidade e a loucura. Mas o que a Bíblia diz sobre como conseguir a salvação? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que Deus quer de mim? Deus me dá a salvação, mas o que eu tenho que dar em troca? A Bíblia conta a história de alguém que buscava a salvação em caminhos errados e acabou encontrando o caminho certo. O nome dele era Saulo. Saulo era um judeu nascido em Roma, tinha sido educado em Jerusalém pelos mestres mais importantes da época. E ele se tornou um importante fariseu. E ser fariseu, naquela época, era uma coisa muito honrosa. Os rabinos, chefes dele, apostavam muito no jovem Saulo. Por isso, deram um cargo muito elevado para o jovem, membro do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal de Jerusalém. Era uma posição de muito poder. Saulo pessoalmente perseguia os cristãos. Não importava se eram homens ou mulheres. Só que a perseguição, ao invés de diminuir o número de cristãos na época, o aumentava cada vez mais. Talvez você esteja pensando assim que Saulo era um homem mau, que tinha o coração maldoso, cheio de ódio. Às vezes assim, pelo jeito da gente falar, deixa essa impressão, mas o mais incrível é que Saulo era cheio de boas intenções. Saulo amava muito a Deus, orava muito. Era um homem bom, tinha o coração muito sincero. A coisa que Saulo mais desejava na vida dele era seguir a Deus e encontrar o caminho certo. E esse era o centro dos pedidos de orações que Saulo fazia a Deus. Saulo era muito fiel ao que ele havia aprendido, mas ele havia aprendido um caminho errado para encontrar-se com Deus e para a salvação. Deu para você perceber o conflito? Veja só, um homem sincero, queria seguir o caminho certo, pedia a Deus o caminho certo, acreditava na coisa errada, era fiel à sua religião. E isso acontece com muitas pessoas. Pessoas que se esforçam, comprometidos com a sua crença, mas estão num caminho tão errado que são capazes de fazer coisas terríveis e em nome de Deus.
Saulo havia aprendido a ver a Deus como um tirano, pronto para punir os desobedientes. Saulo tinha aprendido desde pequeno que para se salvar ele teria que obedecer às regras, ser fiel aos mestres. Por isso ele era muito fiel aos mestres mesmo. A vida religiosa de Saulo era um fardo, era triste. E quanto mais eu vivo, mais eu vejo gente parecida com Saulo. E eles podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo eu vou chamar de fiéis radicais. Você pode encontrar esse grupo em muitos lugares. É gente sincera, religiosa, que ora a Deus, mas que é tão comprometida com a sua religião que é capaz até de matar em nome de Deus. São sinceros, mas são radicais e por isso são perigosos. Eles tentam convencer você de que eles estão certos, mas se não conseguem, eles então odeiam você. O segundo grupo eu vou chamar de fiéis acomodados. Esses são pessoas sinceras, eles pensam estar no caminho certo. Aprenderam a amar os seus mestres e as suas teorias, valorizam muito mais a sua religião e a religião da família do que a verdade. Por isso, quando a verdade é colocada diante deles, eles rejeitam. Preferem a religião, os mestres, os pais, a família, a sua tradição, e a tradição passa a ser a verdade. Mas o que é a verdade? Jesus havia dito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Que verdade é essa que liberta? O próprio Jesus revelou quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade que liberta, porque ele veio mostrar que a salvação é de graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Saulo vivia sobrecarregado, tentando guardar leis para se salvar, tentando fazer ofertas, pactos, tentando agradar a Deus com sacrifícios. E Jesus veio para libertar Saulo de tudo isso. A salvação não exige nada em troca. É um dom de Deus, é de graça. Há alguns anos atrás, houve uma conferência na Inglaterra e o objetivo era comparar as religiões. Teólogos do mundo inteiro debatiam qual era a crença da fé cristã, que era única, que só existia no cristianismo. Eles começaram eliminando as possibilidades. Ressurreição? Aí pensaram, não, outras religiões também falavam de ressurreição. A encarnação de Jesus? Não, outras também falavam de seus deuses encarnados. O debate foi continuando até que um teólogo chamado C.S. Lewis entrou no lugar. Depois de ficar sabendo sobre o que era o debate, ele respondeu, é fácil. A doutrina que nenhuma religião tem, a não ser o cristianismo, é a doutrina da graça. A discussão continuou por mais alguns minutos, e então todos os conferencistas tiveram que concordar. Nenhuma outra religião prega a salvação de graça. A graça de Deus não poderia ter sido inventada por algum homem, porque ela vai contra cada instinto humano. Cada religião oferece um caminho para alcançar a salvação. Um caminho de aprovação, de deveres, de trocas. O budismo aponta para um caminho de 8 passos. O hinduísmo ensina a doutrina do karma. O judaísmo de Saulo prega a aliança judaica. Os muçulmanos pregam o seu código de lei. Se você já notou bem, cada religião oferece um caminho diferente no qual o homem tenta alcançar a aprovação de Deus, oferecendo sempre alguma coisa em troca. Só o cristianismo oferece a salvação de graça. A salvação de graça parece mesmo uma loucura. Ninguém dá nada de graça. Jesus sabia que as pessoas iriam resistir à graça. Por isso ele falou o tempo todo sobre a graça maravilhosa. Jesus revelava que o mundo todo está banhado pela graça. Jesus descrevia um mundo onde o sol brilha sobre maus e bons, onde as aves recolhem sementes de graça, sem arar nem colher para merecê-las, onde flores silvestres explodem sobre as encostas das montanhas, sem terem sido cultivadas ou regadas.
Da mesma forma que pessoas que visitam um país estrangeiro percebem coisas que os moradores locais não percebem, assim também Jesus viu graça por toda parte, onde as pessoas não viam. Saulo não conseguia entender como Jesus poderia ser o Messias, o Filho de Deus. Para ele, Deus não comeria com pecadores, não perdoaria uma prostituta apanhada em adultério, não convidaria um fraco pescador iletrado para ser o seu discípulo. Mas Saulo tinha como Bíblia o Antigo Testamento e esquecia-se de que Deus era o mesmo Deus que coroou o rei, um jovem nanico chamado Davi, que deu poderes a um gago chamado Moisés para tirar o seu povo do Egito e que escolheu a Jacó, o enganador, para ser o pai do seu povo na terra. Saulo estava tão cego que não conseguia enxergar que cada pequeno pedaço das Escrituras estava repleto do escândalo da graça. E a graça é mesmo um escândalo. Cego não é aquele que não pode ver. Cego é aquele que não quer enxergar. E você? Deus já tentou te mostrar alguma coisa que você não quis enxergar? Quem sabe você tenha pedido a Ele o caminho certo, implorou. E Ele mostrou, quem sabe através de um colega de trabalho, do jardineiro, do pedreiro que fez aquele servicinho na sua casa, do coleguinha do seu filho lá da escola, que ainda nem completou 10 anos de idade. Aquilo, por um instante, pode ter parecido para você a resposta de Deus. Mas, de repente, a vida voltou ao normal e você começou a se sentir um bobo em ficar dando atenção a uma pessoa dessas. Gente que é como Saulo, é muito difícil de ser atingida por Deus. Gente como Saulo se apega a teorias, costumes, religiões, regras, cria em volta do coração uma couraça, um escudo invisível, que faz com que a mensagem da verdade nunca chegue lá no fundo do coração. Essas pessoas, muitas vezes, ouvindo um sermão, ouvindo o programa Está Escrito, sentem Deus tocando. Percebem que as coisas de Deus fazem sentido, mas continuam resistindo a Deus. Por um momento sentem-se tocadas, mas depois voltam à vida normal e desistem de encontrar a verdade. Saulo teve um primeiro contato com a verdade. Deus aproveitou uma situação terrível para tocar no fundo do coração de Saulo. Estevão, um cristão fiel, bondoso, vivia seguindo os passos de Jesus. Foi levado a julgamento no Sinédrio, de onde Paulo fazia parte. Você se lembra? Estevão só andava fazendo bem para todos os lados. Não havia do que acusá-lo. Durante o julgamento, Estevão fez a sua defesa e apresentou a verdade, baseada na Bíblia, na palavra de Deus. O mais incrível é que a Bíblia era a mesma tanto para Saulo como para Estevão. Mas mesmo tendo a palavra de Deus nas mãos, muita gente que se diz entendida não consegue enxergar a verdade. Bem, Estevão provou na Bíblia que Jesus era o Deus da graça, que Jesus era o Deus feito homem, o único Deus criador. Ele provou que Jesus era o Messias que os judeus tanto esperavam. Para Saulo, o Messias, o Deus feito homem, deveria conquistar o mundo através da força e entregá-lo para o domínio dos judeus. Através da sua fidelidade, Saulo estava disposto a comprar a sua salvação, mas ele não conseguia aceitar uma salvação que fosse de graça. Isso era injusto demais para ele. E era mesmo. Ainda há pouco eu declarei que a graça de Deus é um escândalo, mas eu não disse por quê. A graça de Deus é um escândalo porque ela é injusta. E é injusta porque, no fim de tudo, nenhum de nós vai receber a recompensa que merece. E graças a Deus por isso, porque se nós recebêssemos a recompensa que nós merecemos, todos morreríamos a morte eterna. Não existe nada que nós possamos fazer para nos salvar ou para comprar a salvação. Qual é a boa obra ou quais são as boas obras que eu posso produzir a fim de trocar com Deus pela minha salvação? Veja o que a Bíblia fala das nossas boas obras. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. A graça é injusta aos olhos humanos.
porque segundo a nossa justiça, Deus deveria nos dar a recompensa que nós merecemos, e o que nós merecemos é a morte, porque o salário do pecado é a morte. A graça é injusta aos olhos humanos, mas é justa aos olhos de Deus. Sabe por quê? Simplesmente porque Ele escolheu nos salvar, mesmo sendo nós ainda pecadores. E é por isso que Romanos 6:23, que começa dizendo que o salário do pecado é a morte, termina dizendo o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você percebeu? O dom gratuito, de graça. E nós não entendemos. Não entendemos porque nós não merecemos. Mas graça é isso mesmo. Graça é alguma coisa que não merecemos, dada por Deus sem pedirmos, mas que só será útil se usarmos. A melhor definição de graça que eu já vi é essa: graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E também não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Ou seja, mesmo que você faça como os monges e renuncie a tudo e a todos por Deus, ou mesmo que você faça como os teólogos e adquira muito conhecimento a respeito de Deus, a respeito da vida, ou a respeito de você mesmo que você dê a sua vida em favor dos pobres, e mesmo que obedeça a todos os mandamentos da lei de Deus, nada disso vai fazer com que Deus o ame mais. E também, em contrapartida, mesmo que você seja um racista, um orgulhoso, um adúltero, um homossexual, um homicida, um assassino, ou mesmo que você seja um ateu e negue a existência de Deus, cuspindo sobre a própria Bíblia, ainda assim nada disso fará com que Deus o ame menos. A graça para nós é como uma fonte de água ao lado de alguém morrendo de sede, mas só será útil se a pessoa beber. O problema é que muitos preferem morrer de sede. Saulo ouviu a defesa e o sermão de Estevão, e aquilo mexeu com ele. Bem no finalzinho do sermão, o rosto de Estevão ficou brilhando, iluminado, como se fosse o rosto de um anjo. E todos os membros do Sinédrio viram aquilo. Saulo ficou mais impressionado ainda. Mesmo assim, condenaram Estevão à pena de morte, morte por apedrejamento. Saulo ficou assistindo tudo, segurando a capa dos que apedrejavam Estevão. Alguns momentos antes de morrer, Estevão ainda disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Saulo ficou impressionado com essas palavras. Mas o que realmente acertou seu coração foi a oração final de Estevão: Pai, não os condene por causa desse pecado. Saulo saiu dali tão balançado que ele não conseguia nem dormir. O Espírito de Deus falava ao coração dele. Naquele dia, o Espírito de Deus quase venceu a batalha. Mas Saulo, ele mesmo, não permitiu que isso acontecesse. Você já fez isso alguma vez com Deus? Deus chegou tão pertinho do seu coração que você chegou a estremecer, mas no finalzinho você não permitiu que Deus vencesse. Ficou pensando nos seus amigos que iam dizer: "Ih, olha lá, ele virou crente agora." Então a vergonha, a popularidade, as amizades foram todos mais fortes. Você quase decidiu, mas pensou: o que minha mãe e meu pai vão dizer? Eles sempre me ensinaram este caminho, essa religião, e agora eu vou seguir outra religião? Pois foi exatamente o que Saulo fez. Saulo deixou a verdade chegar bem pertinho dele, mas lá no finalzinho ele afugentou a verdade. Saulo afugentou a verdade de maneira tão forte que a sua fúria contra os cristãos voltou agora maior do que nunca. Pois me deem uma carta com permissão para perseguir cristãos em Damasco, e eu irei para lá o quanto antes. Muitos cristãos haviam fugido para a cidade de Damasco. Ali eles começaram a pregar e a fé ganhou novos membros. E Saulo saiu em viagem para perseguir os cristãos. Mas ele ainda desejava mais que tudo na vida servir a Deus, entregando toda a sua vida, trabalhando para Deus. O momento dele de decisão ainda não havia chegado.
E por causa desse desejo do coração de Saulo, Deus interrompeu a viagem dele. Saulo estava quase chegando a Damasco, quando uma luz muito mais forte que a luz do sol apareceu no céu. Saulo caiu da sua montaria e uma voz vinda do céu falou diretamente com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, a ninguém. E Saulo, que antes era cego por não conseguir ver a verdade de Deus, agora ficou literalmente cego durante 3 dias. Mas nesses 3 dias de cegueira física, ele conseguiu enxergar mais coisas do que jamais enxergou durante toda a vida dele. Saulo viu sua vida passando como um filme na sua frente. Viu como havia sido usado por Satanás para perseguir cristãos. Ele agora se lembrava das Escrituras, do sermão de Estevão, das provas todas que ele já tinha ouvido de que Cristo era o Messias e que trazia a salvação de graça. Agora ele via que os profetas haviam previsto cada detalhe da vida de Jesus. O seu nascimento, a morte, a ressurreição, a ascensão, a rejeição. Você tem rejeitado Jesus também? Tem deixado muitas chances passarem por você? Tem tentado comprar a sua salvação com dinheiro, com boas ações, com uma entrega total a uma religião? Jesus hoje convida você para receber a salvação de graça. Cristo nos revela com eterno amor o seu sacrifício pelo pecador. Cristo nos convida a obedecer. Ele quer mudar o nosso ser. Muitos rejeitaram a libertação e desperdiçaram a salvação, mas Cristo transforma a quem o aceitar. Ele tem poder para a vida mudar. Receberás a salvação, somente pela graça do Senhor. Confiando na verdade, viverás na eternidade, somente pela graça do Senhor. Nós o seguiremos.
Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor. Ore junto comigo agora, nesse momento. Senhor amado, nós somos agradecidos porque o Senhor Jesus nos oferece de graça a salvação. Isso é tão maravilhoso, Senhor, que é demais para conseguirmos entender, até para aceitarmos. Mas, Senhor, sabemos e sentimos que o Senhor fala conosco muitas vezes, de diversas maneiras, através de muitas pessoas. Ajude-nos para que não deixemos passar essa oportunidade de o aceitarmos. Continua tocando o nosso coração, Senhor, e transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso programa chegou ao fim. Mas não se esqueça, esse é só o primeiro de uma série de 6. A nossa série 24 horas de descanso. Você é o nosso convidado especial para o próximo Está Escrito. E não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Somente pela graça receberás a salvação. Somente